A gente muito fala sobre equilíbrio, mas o que é o equilíbrio de verdade? Será que o equilíbrio está sempre bem? Ou é saber se ajustar diante daquilo que a vida está nos pedindo? Eu sou Bento William, sou astrólogo sistêmico e, como um bom libriano, eu também posso te dizer, eu estou sentindo muito esse movimento que está chegando dessa lua cheia no signo de Libra, que acontece amanhã, dia 1º de abril, aos 12 graus ali do signo de Libra. E nesse vídeo a gente vai falar sobre essa lua cheia, quais são os signos que tendem a sentir mais essa culminação também da fase lunar. Mas, principalmente, eu acho que é o principal do vídeo aqui, é a gente olhar para esse tema que eu acho de suma importância, que é o equilíbrio, que tem tudo a ver com esse momento astrológico dessa lua que vai culminar aí no signo de Libra. Quando a gente fala de equilíbrio, normalmente parece que é um lugar onde tudo fica bem. Tá tudo encaixado, tudo se organiza, mas na prática não é bem assim que funciona. Até porque a vida, ela tá sempre, né, o tempo todo a gente está em movimento. As relações mudam, as fases mudam, aquilo que tu acaba sentindo muda também. Então não tem como existir esse lugar fixo. Agora está em equilíbrio e ponto. Assim vai permanecer. Não adianta, isso não, pelo menos na minha percepção, não tem como funcionar. O que eu percebo é que o equilíbrio, ele tem muito mais a ver com perceber aquilo que está acontecendo e conseguir, de uma certa forma, ir se ajustando dentro disso. Só que daí entra aquele ponto que para mim é algo bem central. A gente sempre tenta evitar qualquer tipo de tensão, desconforto, conflitos, como se isso fosse um sinal de que algo está errado, né? Que algo saiu do lugar. Só que às vezes não. Às vezes é justamente o contrário. É aquele movimento que a vida está tentando se reorganizar de alguma forma. E isso aparece muito dentro desse tema libriano que são as relações. Porque se tu for olhar com sinceridade, quantas vezes tu teve que se moldar, né? Tu foi se moldando para caber dentro de uma relação com outra pessoa, para manter um vínculo ou para evitar um conflito, né? Ou até mesmo para não perder alguém. Só que aos poucos tu vai cedendo, vai se adaptando e quando tu vê, tu já não está mais tão presente em ti mesmo. E no começo isso é interessante porque parece cuidado, parece bonito, parece uma entrega. Só que com o tempo isso começa a pesar muito. Vem um cansaço, né, aquele cansaço às vezes que até tu nem entende direito, vem uma irritação que não tem muito motivo claro, as coisas vêm se manifestando, vem um afastamento, né, então as coisas elas tendem a entrar num desequilíbrio. E muitas vezes isso não é sobre o outro, é sobre esse ponto de onde tu foi se deixando de lado para se adaptar a essa outra pessoa ou essa outra situação. Porque quando a gente se afasta de quem a gente realmente é, alguma coisa dentro começa a já pedir algum ajuste ali. Então talvez o desequilíbrio, na verdade, talvez o desequilíbrio que apareça em algum momento, em algum lugar da tua vida hoje, não seja nada a ver com um erro. Talvez seja só um sinal que tem algo pedindo aí para voltar para o lugar. E quando a gente começa a olhar mais para fundo desse tema, dá para perceber que o equilíbrio ele não é uma coisa nova, né? Não é uma descoberta nova, nem uma preocupação que vem agora só do nosso tempo agora. Desde as tradições mais antigas, a vida sempre teve essa compreensão de partir de forças que se complementam. A própria astrologia, né? A gente tem os opostos complementares. No taoísmo, por exemplo, tem aquela visão do yin e do yang, que mostra justamente isso, a vida se movendo entre os polos. Então, hora pede mais ação, em algum momento pede mais direção, mais movimento. Em outros momentos pede mais escuta, mais sensibilidade, né? Mais recolhimento.
que tem tudo a ver com o masculino e feminino também. E o problema não está em nenhum desses lados por si só. O problema, eu acredito, que começa quando tu fica preso demais num deles e perde aquela capacidade de perceber aquilo que o momento real está te pedindo. Porque quando tu vive só no movimento, só fazendo, só resolvendo, em algum momento tu vai te esgotar. E se tu também ficar só na questão muito de sentir, só esperando, muito passivo, recolhido, em algum momento tu vai ver que tu está paralisado. Então o equilíbrio, ele tem muito a ver com isso, com essa maturidade para perceber quando é a hora de ir e quando é a hora de dar uma recuada, né? Quando é a hora também da gente falar, ou então quando que é a hora da gente ficar em silêncio. E quando a gente traz isso para esse arquétipo de Libra, é que fica tudo muito mais interessante, porque Libra, ele tem esse dom de perceber o outro, de buscar essa harmonia, né, de querer, na verdade, que tudo fique bem. Só que justamente aí mora um dos maiores desafios, porque quando tu tenta agradar demais, quando tu tenta compensar o outro demais, tu tenta estar sempre disponível para o outro, ele pode achar que até em algum momento que tu tá dando amor, tu tá criando conexão, tu tá trazendo vínculo para essa relação, mas às vezes isso é um grande desequilíbrio, porque o outro pode começar a se sentir inclusive em dívida afetiva, em dívida emocional. Ele pode sentir que nunca ele consegue retribuir na mesma medida. Seja aí um presente, uma atenção, uma entrega, né, um carinho, uma forma de tu se dedicar para aquela pessoa. E aquilo que parece leve, estava parecendo muito leve, começa a ficar pesado. Então, na verdade, até o excesso de amor, quando ele não está numa medida, eh, digamos assim, quando ele não tem medida, eu acho que ela desorganiza até a troca, né? Na verdade, isso é muito importante da gente entender, porque nem sempre o desequilíbrio é na falta. Acho que a gente percebe mais na falta, mas às vezes o desequilíbrio também é no excesso, né? O excesso de cuidado, o excesso de doação, o excesso de tentativas, o excesso de manter a paz, o excesso de tentar agradar. Bom, Libra, ele é conhecido como o signo das relações. Mas mais que isso, ele fala sobre a consciência do outro. É a casa 7, né, dentro do zodíaco sideral. Então, sobre a capacidade que Libra tem de perceber que não existe só o eu. Existe um encontro, existe uma troca, existe um campo entre duas pessoas. E aí entra Vênus, que é a regente de Libra. Então, Vênus fala daquilo que tem valor para ti, fala de como tu te relaciona, do que tu considera importante, daquilo que tu nutre e daquilo que tu normalmente quer manter por perto. A Vênus, nossa deusa Afrodite, do feminino. Só que uma coisa importante de lembrar é que todo mundo tem Libra em algum lugar do mapa. Então sempre existe uma área da tua vida onde esse aprendizado ele está acontecendo. Pode ser na área dos relacionamentos afetivos, pode ser na área do trabalho, pode ser na área das parcerias, mas com certeza em algum campo da tua vida onde tu tá sendo chamado para olhar isso com mais atenção. Só que junto com essa busca pelo equilíbrio, também tem o lado sombra de Libra, né? Tudo tem o lado luz e sombra. Então, na tentativa de manter o tudo bem, de evitar o conflito, de sustentar uma harmonia, muitas vezes vem a questão da dúvida. Então, vem esse lado sombra, vem a indecisão, vem aquele movimento de pensar demais antes de agir. E às vezes esse lado ele acaba não saindo muito do lugar. E aí entra o eixo oposto complementar de Libra, que é Áries, que é onde o Sol está no signo de Áries, e amanhã ele faz essa oposição exata com a Lua, que vai estar em Libra, que isso culmina uma Lua cheia no signo de Libra. Então, Áries, ele é o oposto complementar de Libra, e ele traz exatamente aquilo que Libra muitas vezes tem dificuldade,
o impulso, a coragem, tomar decisão, se movimentar. Então não é sobre que um é melhor do que o outro, é sobre entender que essas duas forças, elas de uma certa forma elas precisam conversar. Porque quando o Libra vai demais para um lado, né, e ele acaba se perdendo tentando agradar demais, tentando equilibrar tudo, tentando não desagradar ninguém, né, temos Áries do outro lado, que vai, se Áries vai muito para o outro lado, ele pode agir sem considerar a outra pessoa, sem escutar, sem perceber o impacto que ele traz, né? Então, Áries tem essa questão da ação, do movimento, e ele complementa a Libra, que tem esse outro lado. Então, Áries é o eu, Libra é o outro. Então, o equilíbrio está aqui, não está entre escolher um lado, está em aprender a transitar entre esses dois. E tem um ponto para mim que faz uma diferença bem grande, que é quando tu começa a olhar para as relações de uma forma sistêmica. E quando eu falo sistêmico, que isso fique bem claro, porque eu falo muito isso nos vídeos, não estou falando só sobre constelação familiar, não é sobre pai, mãe, passado, é sobre uma postura diante da vida. É começar a perceber que toda relação ela tem um sistema, toda relação ela funciona como um sistema. E esse sistema, ele vai buscar um equilíbrio. Então, isso aparece muitas vezes de um jeito simples. Por exemplo, quando tu dá demais a algo, chega uma hora que tu cansa. E se tu recebe demais, algo também fica estranho, né? Porque quando tu ocupa um lugar que não é teu, muitas vezes, dentro daquela relação, a relação também fica pesada. E talvez tu já deva ter sentido algo assim também, quando tu faz mais do que pode por alguém, né? Como é que a gente se sente? Ou quando tu tenta sustentar tudo aquela relação sozinho. Ou mesmo quando tu acaba carregando algo que muitas vezes nem teu é, que tu acaba absorvendo aquilo ali. E no começo parece tudo certo, né? Mas depois começa a incomodar também. Porque quando essa troca ela perde este equilíbrio, essa relação começa a ter cobranças, a relação começa a cobrar. E isso, na verdade, vale para tudo. Vale para relacionamento, vale para o trabalho, vale para a família, vale para amizade. E não é só da onde, na verdade, tu veio, né? Na verdade, é como tu tá te posicionando hoje diante dessa situação. E isso não aparece, na verdade, só dentro das relações pessoais. É um olhar para o mundo. Se a gente for ver, né, hoje em dia, o mundo está cada vez mais polarizado. É muito julgamento, é mais aquela necessidade de dizer que tu tá certo, né? E quando alguém acredita que existe apenas uma verdade, o espaço de escuta, ele desaparece. Porque se eu tenho só uma verdade e só ela vale, não quero escutar o que tu tem para me dizer, porque eu só tenho essa verdade. Só que sem essa escuta do outro, ai, que susto! Sem essa escuta do outro, o conflito acaba crescendo. E eu também acredito muito, né, que o equilíbrio espiritual e religioso, por exemplo, ele não está em defender apenas uma verdade, mas está em conseguir trazer aquela sustentação para aquilo que tu acredita, sem precisar invalidar o outro. Então tu não precisa invalidar a crença do outro só porque tu acredita em outra coisa. E quem tem acompanhado meus vídeos também já deve ter percebido que eu falo muito sobre a travessia, sobre as travessias. E talvez isso também não seja por acaso, porque eu mesmo estou passando por uma das maiores travessias da minha vida. E tentar entender o que é atravessar um momento, o que é sustentar esse processo como um todo, tem me trazido muita clareza. E hoje, quando eu olho, por exemplo, uma pessoa dentro de um atendimento, muitas vezes eu não vejo ali só o problema, enfim, que ela está vivendo, ou as oportunidades que ela tem. Eu consigo perceber claramente a travessia que ela está fazendo. E isso muda tudo.
Porque o meu papel não é pegar a mão de ninguém e atravessar, ajudar a pessoa a atravessar. Isso ninguém pode fazer por ninguém. Mas eu, como instrumento que sou dentro do meu trabalho, eu posso ajudar essa pessoa a trazer essa consciência para ajudar ela a enxergar aonde que esse momento está pedindo dela este olhar. Porque quando isso acontece, quando tu entende a fase que tu está vivendo, quando tu reconhece aquilo que tu está atravessando, algo se organiza dentro. E é interessante que não tem nada de mágico nisso, isso é consciência. Porque às vezes é aquilo que falta, é um pouco só de clareza sobre aquilo que tu está vivendo. Então muitas vezes é nesse pequeno movimento de entender o processo que a pessoa sai diferente. Então é aquela virada de chave que tem às vezes dentro de um atendimento. E já quando acontece um desequilíbrio, o desequilíbrio, na verdade, ele não chega gritando, avisando, né? Ele vem dando sinais, pequenos sinais. Então, às vezes, ela aparece como tu, sei lá, como tu te coloca dentro de uma relação, ou quando tu começa a ceder demais, ou a concordar com coisas que não fazem tanto sentido para ti, mas tu acaba concordando ali porque, né, para não entrar naquele conflito, né, ou às vezes até para não magoar o outro, e aí começa a aparecer o desequilíbrio. E muitas vezes isso aparece dentro do próprio trabalho. Por exemplo, quando tu entrega muito, se dedica, faz além até daquilo que foi combinado. Só que por dentro tu começa a sentir que algo não volta na mesma medida. E nem sempre nós estamos falando aqui de dinheiro. Estamos falando da questão da valorização. Às vezes é simplesmente se sentir visto dentro daquele teu lugar de trabalho. Ou até mesmo pessoas que têm serviços, né, no valor que tu coloca no teu próprio trabalho. Quando tu entrega algo profundo, mas na hora de cobrar tu trava, ou tu diminui o preço, ou tu negocia contigo mesmo, né? Mesmo que depois tu olhe para aquilo, bah, mas não foi justo. O desequilíbrio. Aonde que ele aparece? No corpo, aparece no cansaço, na irritação, naquela sensação que algo está fora do lugar, tem algo em desequilíbrio. E quanto antes tu percebe isso, mais fácil é trazer esse ajuste. Porque o problema, ele não está no desequilíbrio em si, é no tempo que tu vai permanecer desequilibrado. E aí talvez venha a coisa mais importante, que é o que fazer depois que tu percebe, né, que tu está em alguma área em desequilíbrio. Porque identificar até é fácil, mas na hora de lidar com ele, muitas vezes isso vai direto para a culpa. Ah, mas eu dou amor e eu não recebo de volta. Eu faço tudo e o outro não me reconhece. E até pode ser que isso aconteça mesmo. Mas enquanto tu tá colocando essa situação só no outro, tu tá perdendo a tua força nesse lugar também. Na hora de ajustar, tu perde a força, porque tu tá te eximindo da tua postura. O equilíbrio não depende só do outro, ele começa quando tu começa a se formar, quando tu te posiciona. Então buscar o equilíbrio não é algo que tu encontra uma vez, é algo que tu vai praticando dia a dia, né? Nos pequenos movimentos da vida. Então, primeiro, ter consciência, começar a perceber aonde talvez tu esteja, sei lá, exagerando, ou onde tu tá também em falta, ou onde tu tá indo de repente além daquilo que tu consegue, ou aonde tu também tá muito retraído. Depois, a responsabilidade, que não é culpar, é sair desse lugar de esperar que o outro resolva. O outro muitas vezes não vai resolver. É entender, tá, o que eu estou fazendo aqui que está me mantendo desse mesmo jeito? Aí entra a questão do ajuste. Traz a responsabilidade para si. E às vezes esse ajuste, ele é simples. Não é fácil, né? É começar a dizer um não, onde tu sempre estava dizendo sim. Né? É parar de oferecer algo, muitas vezes o outro nem pediu e tu está oferecendo algo pro outro lá. Então, é ajustar quando tu, sei lá, tu entrega no trabalho, quanto que tu te envolve, ou quanto que tu se cobra em relação a isso, ou quanto tu cobra pelo teu trabalho.
é conversar, alinhar, se posicionar, e sem precisar romper. Nem sempre precisa ter uma ruptura, o desequilíbrio, ele não precisa ser uma ruptura em si. Muitas vezes o que ele está pedindo é um reposicionamento. Isso tem tudo a ver com essa lua cheia em Libra que está chegando e todo mundo vai sentir de uma forma ou outra. Porque ela ilumina, a lua cheia, ela dá aquela luz, esse eixo entre o eu e o outro, que em algum lugar do teu mapa tem também. Entre aquilo que tu quer e entre o que o outro quer. Entre aquilo que tu sente e aquilo que tu também aceita. Né? Então, quando se procura, eu acho que tem que buscar uma adaptação para buscar esse equilíbrio. E talvez o verdadeiro equilíbrio esteja justamente aí. Tu não precisa escolher um lado, né? Mas em conseguir se manter em ti mesmo, em si. Eu acho que é isso. A gente não precisa se abandonar, né? E não precisa abandonar o outro também. Eu acho que com essa chegada dessa lua cheia, naturalmente as coisas começam a ficar bem mais claras. As situações, muitas vezes, que antes estavam meio confusas ali, ou meio indefinidas, elas começam a se revelar. As percepções começam a chegar, os sentimentos ficam mais evidentes, a lua está cheia, está tudo muito agitado, as relações vão começar a se mostrar bem nitidamente onde é que elas estão. Então a lua cheia, ela tem esse papel de iluminar aquilo que, de alguma forma, já vinha se construindo, não é do dia para a noite, só que ainda não estava tão visível. Só que é só ver que, por si só, tá, não se resolve. Porque a clareza mostra, mas o movimento precisa vir da gente, precisa vir de dentro. E a lua cheia em Libra, ela vai tocar diretamente nesse eixo das relações, do teu com o outro. Então, naturalmente, isso tende a aparecer com mais força aí nos próximos dias. Agora, principalmente, né, para quem tem Sol e Ascendente, né, ou Lua em Libra, Áries, Câncer e Capricórnio, que é os eixos, então vão sentir de uma forma mais intensa esse chamado, porque eles estão, na verdade, estão diretamente ligados a esse eixo. Só que isso também não significa que é só esses signos que vão sentir. Todos nós temos Libra e Áries em algum lugar do mapa. Então, em alguma área da tua vida, isso está sendo iluminado. Pode ser na área das relações, pode ser no teu trabalho, pode ser nas parcerias, sei lá, pode ser dentro de ti mesmo. E quando tu começa a entender aonde esse eixo, né, no teu mapa, onde é que tá, fica tudo mais fácil. Porque é aqui que a vida tá me pedindo esse ajuste. Compreendi. Então a lua cheia, ela ilumina, ela mostra, a lua cheia, ela nos revela. Mas a escolha do que fazer com isso é tua. Né? E se tu ficou comigo até aqui, de alguma forma, se esse tema dos equilíbrios da lua cheia tocou em ti, então eu quero também te dizer uma coisa. Quando tu curte um vídeo, né, quando tu comenta, quando tu compartilha, e eu não estou falando aqui sobre inflar ego, e nem é sobre uma questão de número, mas isso entra como uma questão de troca, porque isso mostra o que está sendo feito aqui também, está chegando lá, e está fazendo sentido, está encontrando lugar. Então isso também é um equilíbrio. Né? Então é quando aquilo que eu entrego aqui, eu percebo que encontra um retorno do outro lado. A gente percebe através, né, desse movimento. Então, se isso fez sentido para ti, se quiser deixa um comentário, compartilha com alguém também, porque isso ajuda a esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também talvez estejam passando por momentos aí de grandes travessias. E se talvez tu sinta que está vivendo esse momento de grande transição, que algo está te pedindo esse ajuste aí forte, né? Que tem alguma coisa dentro buscando aí, sei lá, mais clareza. Eu estou abrindo a minha agenda agora com um formato novo, mais focado também nesses momentos de travessia e realinhamento, a partir agora do dia 1º de abril. Porque talvez
aquele equilíbrio que tu esteja buscando não seja voltar a ser, né, quem tu era, mas talvez simplesmente ter coragem aí de se tornar quem tu sente que tu realmente já é, só que ainda não consegue sustentar isso de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Gratidão e uma boa lua cheia em Libra a todos nós. Arro.